Fala pessoal, nós vamos continuar com a Lei 9433 de 97. A gente já viu fundamentos, objetivos, diretrizes e estamos vendo os instrumentos. Já vimos o plano de recursos hídricos e hoje nós vamos ver o que os instrumentos falam sobre o enquadramento dos corpos de água em classes e a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Então vamos lá. Do enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água. O enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água visa a assegurar as águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. E aqui fala, as classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Que legislação é essa, gente? É a CONAMA 357, que está aqui, ó. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas. Ele fala aqui, ó, considerando o artigo 9º, inciso 1º da Lei 9433 e demais normas aplicáveis à matéria, considerando que a água integra as preocupações de desenvolvimento sustentável, fazendo um monte de considerações, ela resolve que essa resolução dispõe sobre a classificação de diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Nós vamos ver essa CONAMA 357, essa resolução mais para frente. Mas por hoje nós vamos continuar aqui, ó. Aqui nós temos que saber da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. A gente tem que saber o seguinte: o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Então, o que está sujeito à outorga pelo poder público, pessoal? É derivação ou captação de parcela de água em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. A extração de água de aquífero subterrâneo também necessita de outorga pelo poder público, tanto para consumo final ou para processo produtivo. O lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos em corpos de água, tratados ou não com fim de sua diluição, transporte ou disposição final, precisa de outorga. O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos também, e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. O que não depende de outorga, gente? É isso aqui, olha. Satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural por meio do uso de recursos hídricos. Isso aqui não precisa de outorga, gente. No meio rural, pequenos núcleos populacionais. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e as acumulações de volume de água consideradas insignificantes. Vamos continuar. O que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que a outorga e a utilização de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica estará subordinado ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8º do artigo 38 dessa lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. Toda outorga está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário quando for o caso. Então, toda outorga está condicionada às prioridades de uso. Isso aqui é importante. A outorga de usos recursos hídricos deverá preservar os usos múltiplos destes. Artigo 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União. Aqui repete isso, olha. O Poder Executivo Federal articula-se-á previamente com os Estados e o Distrito Federal para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos
em bacias hidrográficas com água de domínio federal e estadual. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado nas seguintes circunstâncias. Essa é importante, pessoal. Quando que se perde uma outorga? Quando não tem cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga, na ausência de uso por 3 anos consecutivos, na necessidade premente da água para atender situações de calamidade, necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental, usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se dispõe de fontes alternativas e necessidade de serem mantidas características de navegabilidade do corpo de água. Toda outorga de direito de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos renovável. Então, gente, uma outorga só pode ter 35 anos no máximo de validade. A outorga não confere delegação de poder público ao seu titular. Vamos lá, continuando. A outorga de direito de uso de recursos hídricos não desobriga o usuário da obtenção da outorga de serviço público, prevista nas leis 8987 e 9074. Ou seja, a outorga não implica na alienação de parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Entendeu, pessoal? Então, aqui está falando o seguinte, que a outorga, existe outorga de uso e outorga de serviço público. A pessoa que obtém outorga de uso não necessariamente tem serviço de serviço público. Então é isso, gente. A gente fica por aqui nessa aula e fiquem de olho nas próximas.